Esse é o canal do Rosa e hoje eu vou levar vocês para Budapeste, a capital da Hungria. A primeira coisa que a gente aprende quando chega em Budapeste é que na verdade não é Budapeste. O S no idioma húngaro tem um som de sh, é um chiado sempre. Então o nome certo da cidade a gente precisa começar corrigindo, né? Precisamos começar o vídeo corrigindo que não é Budapeste, sim Budapest. Outra coisa é que a gente conhece o nome do país por Hungria, né? Na maioria dos países da parte ocidental do mapa mundi, por causa de uma interpretação torta que os franceses fizeram em um determinado momento da história. Então chegou o nome Hungria até nós. O jeito que os húngaros referem-se a si mesmos é pelo termo Magyarország. E a forma como eles chamam o nome do próprio país é Magyarország. Uma coisa assim. Não sei se falei certo. Outra coisa que impacta no idioma é que os magiares eles não são um povo originário da Europa Central. Hoje eles estão estabelecidos aqui na Europa Central, mas eles vieram de uma região lá dos Montes Urais, que pertence atualmente à Rússia, e se estabeleceram aqui há mais de 1000 anos. E dessa forma, quando a gente chegou lá, não tinha como saber absolutamente nada do que estava sendo dito, justamente porque o idioma dos húngaros não tem nenhuma conexão com nenhum outro idioma da Europa Central ou Ocidental. O idioma mais próximo do húngaro aqui na Europa seria o finlandês, o idioma da Letônia, talvez. A gente foi de trem, é uma viagem relativamente curta aí, que dura menos de 5 horas, até porque Brno e Budapeste não estão assim tão longe uma da outra, né? Buda e Pest eram duas cidades diferentes, cada uma de um lado do rio Danúbio. Buda é uma cidade medieval, antiga, que sempre foi capital do Reino da Hungria, por estar numa região mais montanhosa e mais fácil de defender em caso de conflitos. Pest é uma cidade mais plana e que se desenvolveu apenas nos últimos 200 anos, quando a região ganhou um pouco mais de estabilidade. Tirando as construções antigas, Pest me parece muito com essa atmosfera urbana de uma metrópole. Tem muito comércio, correria, asfalto, trânsito, gastronomia, mas sem prédios altos, que é uma regra da cidade, assim como em muitas cidades aqui da Europa, justamente para não ofuscar a arquitetura histórica. Do outro lado, Buda ainda tem ruas de calçamento, parece um cenário de jogo de RPG medieval. É muito linda, mais sossegada e é onde atualmente trabalham o primeiro-ministro e o presidente. Hoje as cidades fazem parte de uma cidade só, Budapeste, que é o lugar mais em conta que eu já fui. É tudo muito barato aqui, principalmente se tu comparar com Viena, que é do ladinho, só que é tudo muito caro lá. Enfim, só vi vantagens em visitar Budapeste. É uma das cidades mais lindas e mais baratas da Europa. Eu deixei a melhor parte do passeio para o final, então fica até o fim, não dá muito tempo, acho que não vai dar 25 minutos de vídeo, que é para gerar, né, horas de visualização. E eu não achei que ia chegar nesse momento, mas se você puder se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho, vai me ajudar muito. Mas é sério, assim você me ajuda a monetizar o canal e ajudar a pagar as Pilsner que eu bebo. Na zdraví. Um dos personagens mais marcantes da história desse país é o rei Estevão I. Ele que estabeleceu o reino no ano de 1000, ao receber a bênção do Papa depois de ter cristianizado o próprio reino. Ele é o que pode ser chamado de pai da Hungria. Anos após o seu falecimento, o seu corpo foi exumado e, para surpresa de todos, o seu braço direito não havia se decomposto, num processo de mumificação natural. Isso aí foi considerado um milagre e ele foi proclamado santo da Igreja Católica. A sua mão direita foi preservada como uma relíquia e está em exibição atualmente na basílica construída a partir de 1858 em sua homenagem, a Basílica do Santo Rei Estevão.
Encontramos a mão do Santo Estevão. Dá pra ver direito. Bem escura, punho fechado. Que coisa bizarra. Nosso guia falou que tinha muito ouro e mármore aqui dentro, mas eu não imaginava que era desse jeito. Que exagero, gente. Antes de ir na parte de observação ali fora, a gente sobe do elevador. E é assim que é por dentro a cúpula dessa igreja. Essa estrutura aqui. Finalmente chegamos aqui na torre e é incrível, dá pra ver toda a cidade porque é uma cidade relativamente baixa e a torre é um dos pontos mais altos, então a gente consegue ter uma vista de praticamente toda a cidade e 360, né? A gente consegue dar a volta em toda a cúpula aqui. Vamos tentar ver do outro lado agora. Bom, aqui tem uma das torres da igreja aqui à minha esquerda. E bem no centro aqui da filmagem, deixa eu centralizar melhor, lá no fundo, dá pra ver a cúpula do parlamento. Agora focado um pouco mais no parlamento aqui. Bem no centro, é ruim que tá batendo uma sombra de uma nuvem nele. Então tá meio na escuridão o parlamento agora. E eu não vou voltar aqui depois pra gravar outra imagem, então é essa mesmo. Tô filmando, dá um tchauzinho aqui em cima. Ainda bem que tinha um elevador pra subir, né? Nossa senhora, vamos descer. Vou experimentar o famoso sorvete em formato de rosa. Acabamos encontrando um restaurante do Jamie Oliver e logo aqui do outro lado a igreja Matias. Eu não sei se é São Matias ou o que, eu vou descobrir daqui a pouco. É o rei Matias Corvinus, de longe o mais queridinho dos húngaros, justamente porque o seu reinado é considerado o capítulo mais glorioso da história húngara. Ele teve muito contato com a Renascença italiana, ele era casado com uma napolitana e ele viveu nessa mesma época, né? E aí ele foi responsável por transformar Buda em um importante centro cultural da Europa medieval. A reconstrução dessa igreja, que tinha sido destruída no século XIII pelos mongóis, foi uma das suas principais obras. E é por isso que hoje em dia essa igreja é mais conhecida como a Igreja do Rei Matias do que pelo nome certo dela, que é a Igreja da Virgem Maria. O telhado dessa igreja aqui, ele é feito de um material que não adere pó. E é por isso que ele fica brilhando assim, colorido o tempo todo. Lá em Viena, a Catedral de Santo Estevão, ela tem esse material aí também. É muito bonita. Deixa eu filmar a torre aqui de lado. Pera aí. Subir. Não termina nunca. Cheguei. Bonita, né? Esse aqui é o rei Estevão I. O rei que estabeleceu a Hungria como um reino no ano de 1000, redondo. E é o dono da mão que tem lá na igreja, a mão mumificada. E em frente a essa estátua, a igreja do outro rei, do rei Matias. E aqui, logo à esquerda, aos pés da igreja do Rei Matias e de frente para o Danúbio,
está o Bastião dos Pescadores, que foi originalmente construído no século XVI. Entre essa muralha e o rio Danúbio tem um barranco, que era antigamente a cidade dos pescadores, onde eles faziam o comércio deles. Historiadores dizem que eram eles que protegiam a muralha, ou a muralha que protegia eles. Por isso que ela tem esse nome, Bastião dos Pescadores. Eu falei o nome do rei Matias Corvinus, me apareceu 2 corvos aqui na frente. Voar. Eu desci aqui para tentar pegar esse monumento de frente. Infelizmente eu não vou conseguir pegar a totalidade dele, né? Mas dá para ter uma boa noção já. Aqui tem algumas árvores que escondem um pedaço do Bastião dos Pescadores. Mas que coisa mais linda, que capricho. Deixa eu voltar aqui no meio, porque dá para ver a igreja do Rei Matias ali atrás, ó. Nesse lugar foram erguidas as edificações que serviram como sede dos governos húngaros desde o século XIII, após as invasões mongóis. Foi reconstruído no século XVIII, mas em 1849 os húngaros recuperaram Buda dos austríacos, que tinham libertado Buda dos otomanos, e mais uma vez o castelo ruiu. O palácio foi reconstruído e reinaugurado oficialmente em 1912. Acontece que ele durou apenas até 1944, quando o então regente que havia assumido o governo após a queda do Império Austro-Húngaro foi deposto pela extrema-direita húngara, apoiada pelos nazistas, e o castelo foi a última resistência deles contra os soviéticos quando estava acabando a guerra. Logo, tudo o que sobrou do castelo foram ruínas de novo. Os trabalhos de reconstrução foram concluídos em 1966, depois de muita pesquisa arqueológica para reconstruir as estruturas medievais com fidelidade. E se você vier a Budapeste, não deixe de fazer esse tour noturno sobre as histórias mais assustadoras desse lugar sombrio. One of them was Lamia. She was cursed. She had to steal away babies from cribs to eat them. And the other one was Anpusa. She was a shapeshifter. Isso aqui atrás de mim é um dos monumentos mais tristes aqui da cidade, porque ele fala sobre o colaboracionismo húngaro com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Em 1944, um governo de extrema-direita usurpou o poder aqui. Até então eles vinham colaborando, né, com a Alemanha, mas de forma assim, não tão ativa. Só que com a tomada do poder pelos húngaros nazistas, eles começaram a perseguir os judeus. E uma das coisas que eles faziam aqui, claro, né, eram assassinatos em massa, mas a forma como eles cometiam esses assassinatos era a mais cruel possível. Esse rio aqui é o rio Danúbio, e ele congelava no inverno, né, ficava muito frio. E os nazistas, os húngaros nazistas, eles estavam ficando sem munição, então o que eles faziam? Eles ordenavam, né, que os judeus se enfileirassem aqui, na beira do rio, de lado, e tirassem as roupas e os sapatos. Por isso que tem todos esses sapatos aqui de ferro, simbolizando, né, o que acontecia naquele momento. Aí eles amarravam todos que estavam lado a lado com arame farpado, centenas de pessoas, e aí eles matavam quem estava nas pontas. Então quem estava nas pontas acabava caindo dentro do rio congelado, e quem estava no meio, como estava amarrado com arame farpado, acabava caindo junto. Então todo mundo caía dentro do rio, e daí morriam ou afogados ou congelados. Então por isso que esse é um capítulo muito triste da história que a gente não deve esquecer,
sempre que a gente tiver oportunidade, a gente tem que falar sobre o quanto o avanço da extrema-direita no mundo é prejudicial e, querendo ou não, cedo ou tarde, coisas como essas acontecem. E muito triste, né? Não pode esquecer dessas coisas, para evitar que se repita, né? O que tem aqui atrás de mim é um dos monumentos, para dizer o mínimo, mais problemáticos da cidade, porque o que ele representa é uma coisa, vamos dizer assim, errada. Apesar de, quando tu olha pela primeira vez, ele parece uma coisa bonita, quando você começa a analisar os elementos, ou quando alguém vem aqui e te conta a história dele, você começa a achar defeito, né? Então, basicamente, o que é? Tem uma águia em cima, que representa o nazismo, o anjo Gabriel, que é uma figura muito importante na história da Hungria, sendo atacado pela águia, e os pilares, que representam os pilares da democracia quebrados. Então, o nazismo atacando a Hungria, destruindo os pilares da democracia. Por que isso é problemático? Primeiro que o monumento foi inaugurado recentemente, em 2015, se não estou enganado, pelo reeleito líder do país, o Viktor Orbán, que é um grande amigo do filho atual presidente do Brasil. E esse monumento é problemático justamente porque ele tenta apagar a história, tenta livrar a culpa da Hungria das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Acontece que em 1944 a extrema-direita húngara usurpou o poder e foram eles que cometeram as atrocidades contra os judeus aqui, não foram os alemães, né? Então foram os nazistas húngaros e não os nazistas alemães que cometeram os crimes aqui. E aí quando o líder do país vai ali e cria um monumento para tentar livrar a cara dos antecessores dele, não estou chamando ele de nazista, né? Mas ele também é um líder de extrema-direita populista, então ele tenta livrar a cara dos antecessores dele daquela época, dizendo não, a culpa é dos alemães, foram eles que vieram aqui e fizeram besteira, quando na verdade não, né? Então o monumento é problemático por causa disso. Na frente do monumento tem manifesto assim, em vários idiomas, inclusive em português, que explica por que esse monumento aqui é errado, por que ele não devia existir. E esses manifestos eles estão pendurados em arame farpado, que era como eles matavam os judeus ali na beira do Danúbio. Para começo de conversa, a decoração do parlamento tem 40 quilos de ouro. É o segundo maior parlamento da Europa e só perde para o da Romênia por uma questão de rivalidade histórica, e os romenos foram lá e construíram o maior. Fica nas margens do rio Danúbio e é um dos cartões postais mais lindos da cidade, principalmente de noite, que ele fica iluminado, coisa mais linda. Hoje é o lugar da Assembleia Nacional, com 199 deputados, e tem uma sala central com uma cúpula, que é onde eles guardam a coroa do primeiro rei húngaro, o Santo Estevão, só que eles não permitem filmar por um motivo de segurança. Você pode agendar uma visita pelo site do parlamento, mas faça com bastante antecedência para conseguir uma vaga num idioma que você entende, porque é um lugar bastante visado pelos turistas. A visita termina aqui na sala onde os membros do parlamento se reúnem para fazer as votações deles. E se tu vem para Budapeste e você tem um tempinho, além, né, de visitar todas as atrações turísticas da cidade,
seria legal tu tirar um tempinho para vir numa das famosas termas de Budapeste. Tem um monte de piscina aqui, de água quentinha, né? E essa aqui que a gente veio é a Palatinus. Ela é, assim, não é a mais famosa, não é a primeira que vai aparecer no Google se você procurar, mas foi a que eu achei mais barata. Com o dinheiro da entrada de uma pessoa numa daquelas mais famosas, eu consegui pagar a entrada da família inteira aqui, né? Pra mim, pra Carol e pra Manu. E é muito legal aqui, né? Primeiro que não tá muito cheio. E segundo que não é difícil de chegar também. Eu vou colocar na descrição ou aqui depois na legenda como que faz pra chegar aqui. Não é difícil e vale muito a pena. Hoje a gente tirou a tarde pra passar aqui, então vamos aproveitar. E tem de tudo aqui, restaurante, cerveja, sem falar que tem uma sauna finlandesa que atinge 100 graus lá dentro, então você corre o risco de literalmente ferver se você ficar mais de 15 minutos lá. Adorei esse lugar. E as piscinas são enormes, mesmo com uma foto aérea não dá para enquadrar todo o complexo. Eu vou encerrar o vídeo com um outro tour incrível que eu recomendo que vocês façam, caso venham a Budapeste, que é um passeio de barco pelo rio Danúbio. Porco, Deus, estão me olhando. Que vergonha. 3, 2, 1. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!